enquanto você fazia essa entrevista interessante aí com o Walter Feldman, deu tempo da nossa equipe preparar a rodada inicial, os jogos da primeira rodada, que o torcedor tem muita curiosidade, né, de saber contra qual time a minha equipe vai estrear. Então aí está, pessoal, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hein? A partir do dia 14 de abril começa o Brasileirão. Cruzeiro e Grêmio. É um baita clássico, hein? Imagine só o Mineirão como vai estar com a galera do Cruzeiro enchendo todos os jogos. Campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores. Sensacional. Atlético Paranaense, Chape. América Mineiro volta à primeirona contra o Sport. Vitória e Flamengo. Vasco e Atlético Mineiro. Botafogo e Palmeiras. São Paulo e Paraná. Santos e Ceará. Ceará de volta à primeira divisão. Corinthians e Fluminense, o atual campeão brasileiro. Corinthians estreará em casa contra o Flu. E o Inter, que está de volta à primeira divisão, vai receber o Bahia. Está aí a primeira rodada do campeonato. O campeonato começa no dia 14 de abril, que é um sábado. Teremos jogos sábado, domingo e segunda, algumas rodadas intermediárias. E a última rodada será quando, produção? 1º e 2 de dezembro, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Aí está, nosso principal campeonato divulgado, a primeira rodada, galera. Ótimo. Vamos lá. Vamos continuar aquela discussão dos jogos fora, não? Pois é, até porque eu queria ouvir o Edmundo, porque o Edmundo estava se contorcendo aqui na hora que eu estava falando. Alguns desses jogos, é importante a gente lembrar, afeta as 10 últimas rodadas essa situação, né? O presidente do Vasco deu um esclarecimento importante ali, porque nas 5 últimas rodadas não pode haver venda de mando de campo, como o mandante, ou seja, aí entram as 10 últimas rodadas, né? Porque nas 10 últimas rodadas a equipe será mandante 5 vezes, ou seja, a partir da 28ª rodada, já na 29ª, não pode ter venda de mando de campo. Mas com certeza muitos desses jogos aí serão em lugares diferentes por esse Brasil afora. Eu acho até que alguns serão. Não há regra. Quando começa o campeonato, o cara acha que vai jogar em casa e vai ganhar os pontos. O Ceará, o América Mineiro, os times que você imagina que podem brigar na parte de baixo da tabela, eles não vão imaginar que eles vão brigar contra o rebaixamento e vão usar o mando de campo a favor deles. Você não vai na primeira rodada dizer, vou vender o mando de campo. Porque como é que acontece essa lógica da venda do mando de campo? Quando o time já está perdido, ele vai, agora eu vou fazer dinheiro. E aí é que ele vende o mando de campo para uma cidade onde tem mais torcedor do time que ele vai enfrentar. Para, teoricamente, ter uma boa renda, aí desequilibra, porque o time que seria visitante joga quase em casa, diante da torcida, e o outro faz assim, já vou cair mesmo, resolvo. Então não é que todo mundo vai gastar os 5 manos que podem vender. Porque se você for gastar os 5 mandos em 15 rodadas, né? Você não pode vender os últimos 5 mandos. Você tem 19 mandos. Os últimos 5 você não pode. Você tem 14 mandos para vender 5. Se você vender os primeiros 5... Vai deixar mais pro final, né? Você vai estar lá atrás, na rabeira, e não tem mais o que fazer. Vai começar a ver a situação do campeonato aqui. Opa, dá melhor ganhar um dinheiro, melhor somar pontos, né? Para ficar claro, João... Por exemplo, o Corinthians ele pode escolher o Pacaembu e a Arena Corinthians. O Palmeiras pode escolher o Allianz Parque e o Pacaembu. O Santos pode escolher a Vila Belmiro e o Pacaembu. O São Paulo também, o Morumbi e o Pacaembu, perfeito? Dentro da cidade consta como mudança de... Não. Porque, assim, vamos partir do hábito que a gente tem no futebol brasileiro? Historicamente, alguém acha estranho quando o Vasco joga no Maracanã? Não. Então o Vasco joga em São Januário e no Maracanã. Tudo bem, o torcedor vascaíno quando o time joga em Brasília não acha estranho, acha muito legal ver o Vasco lá jogar, ou o Flamengo. Acha? A discussão acho que vai mais distante disso. O vascaíno, gente, não tem vascaíno só no Rio de Janeiro, gente. Tem vascaíno no Brasil todo. Você tem razão, mas eu acho que a discussão tem que ser mais ampla. Eu acho que os times de Brasília, não tem que ter 30 times em Brasília, tem que ter um time muito forte em Brasília. Tem que ter um time muito forte em Manaus, tem que ter um time muito forte nas praças que gostam de futebol, que amam o futebol. Porque eu concordo com você, levar um clássico, levar um jogo vendido para essas praças que não tem esse jogo toda hora, é legal. É legal você poder ver seu time de perto. Mas eu acho que tem que fazer o contrário.
Ao invés de todo mundo olhar para o seu próprio umbigo, alguns times tinham que se juntar e se tornar uma potência no estado, para poder disputar o campeonato nacional. Aqui tem muito time, muito time. São no campeonato estaduais, seja no campeonato nacional, e o Brasil não suporta ter tanta agremiação. Ô Simon, e aí, Simon? Contra, a favor? O que você acha? Eu já sou contra pontos corridos, tá? Que eu acho que desequilibra o campeonato. Para mim teria que ter uma final, os 2 primeiros do primeiro grupo contra os 2 do segundo turno, do primeiro contra o segundo fazer um quadrangular ou vice-versa, para ter um equilíbrio. Porque depois de 2003 começou pontos corridos, só deu a equipe do Sudeste campeão brasileiro. Os outros podem beliscar um Grêmio, um Inter daqui a pouco lá, mas no geral não, porque eles ganham mais dinheiro, a logística é completamente favorável, tá? Então, por exemplo, uma coisa é tu jogar e esse mando de campo, pra mim, em hipótese nenhuma, isso aí desequilibra total, desequilíbrio técnico da competição. Uma coisa é tu enfrentar a Chapecoense lá na Arena Condá, outra coisa é tu botar a Chapecoense pra jogar no Ressacada, tá? E assim o América Mineiro, e assim o Ceará, enfim. Então dá um desequilíbrio técnico. Então eu sou totalmente contrário a essa questão. Simon, desculpe interrompê-lo, porque talvez o presidente de grande clube do Brasil mais criticado nesse momento está falando lá na sede da CBF, Pedro Abad do Fluminense. Com certeza, João Ventura. isso vai se operacionalizar na prática. Então a importância do teste inicial na Copa do Brasil vai mostrar pra gente como é que isso funciona, e a gente vai ter uma certeza maior de como foi projetado o funcionamento do árbitro de vídeo. Então, a gente preferiu deixar só na Copa do Brasil, essa foi a posição do Fluminense, e ano que vem a gente avalia e implementa no campeonato como um todo, não só no segundo turno. O custo também pode ter influenciado, presidente? A CBF deu as explicações dizendo que o Campeonato Brasileiro não envolve receitas próprias da CBF, e aí por isso ela não poderia arcar, né? Eu acho que teve uma ponderação muito justa do presidente do Bahia, dizendo que há outros modelos de árbitro de vídeo que seriam menos custosos, então acho que isso pode ter influenciado também. Você não teme, de repente, que novos erros possam acontecer, clubes sendo prejudicados, e depois, no final do campeonato, os clubes vão reclamar pelo nível da arbitragem? Olha, eu entendo que a comissão de arbitragem tem feito um bom trabalho e erros podem ocorrer nos jogos do primeiro turno e não no do segundo turno ou vice-versa. Então, a partir do momento que não existe uma isonomia para todos os jogos, fica um pouco mais complicado de defender a aplicação prática esse ano. Não que eu seja contra o árbitro de vídeo em tese, eu não sou totalmente a favor, mas eu acho que aplicar só numa parte dos jogos causa um possível desequilíbrio que fica difícil depois você justificar. A CBF disse que não tem nenhuma possibilidade de dividir esse custeio, essa despesa. E essa questão, então, a gente pode já imaginar que torna inviável até mesmo para o ano seguinte, para 2019? Não sei, acho que a gente tem que ver em 2019 como vai ser. Eu acho que as questões principais eram o desequilíbrio e a falta de certeza no que tange ao funcionamento na prática desse sistema. A partir do momento que a gente vê como funciona, eu acho que a gente vai entender e vai até ter uma noção de como são utilizados os equipamentos, como é que a empresa que queria fazer o serviço de arbitragem por vídeo funciona, e a gente pode tentar racionalizar e diminuir os custos e talvez até fique algo mais palatável. Aí o presidente do Fluminense, Pedro Abad. João, eu peço licença porque o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, também está falando por aqui. Vamos ouvir o presidente do Flamengo. Isso daí já de maneira definitiva. É um caminho sem volta, presidente. Na avaliação do senhor, já que vai acontecer na Copa do Brasil, tendo a Copa do Mundo também como exemplo, para o segundo turno já seria possível, já seria viável? Eu acho que sim, mas como não foi assim que a maioria decidiu, a gente tem que respeitar. Mas eu sempre fui a favor da utilização de todos os meios possíveis, externos, para se minimizar os erros de arbitragem. Inclusive, apresentei aquela proposta de controle externo da arbitragem, quem sabe um dia a gente volta para ela. Ainda que os custos fossem por parte dos clubes, presidente, mesmo assim o Flamengo apoiava? O ideal seria que a CBF suportasse, porém, mesmo assim, o Flamengo votou a favor. E agora vamos ver, acho que a tendência disso é baratear com o tempo, né? E no ano que vem, provavelmente, já vai ser mais fácil suportar. Presidente, a questão dos mandos de campo, o Flamengo ficou satisfeito, 5 jogos? Eu acho que foi uma solução que agradou a praticamente todos, né? Acho que dos 20 clubes, 11 votaram pelos 5 jogos,
Acho que só 2 votaram pela proibição total. Então acho que foi uma medida que agradou a todos e que vai ser usado com bom senso. Em relação à Copa da Primeira Liga, presidente, ela acontece em 2018, se discutia que poderia acontecer durante a Copa do Mundo. Isso de fato foi discutido aqui hoje ou foi discutido apenas com o grupo que organiza a Copa da Primeira Liga? Não, hoje a discussão foi exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro. Mas tem a Copa da Primeira Liga para esse ano, presidente? Não sei, isso daí tem que ser definido ainda. O Flamengo joga com Botafogo e Volta Redonda, já está encaminhado para isso? Vamos resolver isso amanhã, até a hora do almoço. Mas a opção de vocês de Volta Redonda como bem encaminhada é porque Brasília tem alguma outra questão ou porque não pôde em Brasília? Eu acho que todas as questões estão em aberto ainda. Acho que eu diria que nada está descartado e vamos, com diálogo, a gente vai conseguir chegar numa solução boa. O estádio Newton Santos foi descartado, presidente. O estádio Newton Santos foi descartado. Vamos avaliar tudo, né? Tem a ilha, tem o estádio Newton Santos, tem Brasília, tem Cariacica, quem sabe tem Volta Redonda. Vamos esperar. É melhor, em vez de ficar especulando, a gente esperar amanhã. Presidente, desculpa, eu cheguei por último aqui, mas pelo que eu entendi, o Flamengo votou... Volta aí então o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, João Guilherme.